Olha, definir o que é jazz. Essa é uma pergunta que, acredite, até os maiores mestres do gênero tinham dificuldade em responder. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo na história e na alma dessa forma de arte que é tão, tão única. E para começar, nada melhor do que uma frase de um desses mestres, o grande Duke Ellington. Quando tentavam colocar o trabalho dele numa caixinha, ele simplesmente dizia: "É tudo música. Simples assim." Mas se a gente tivesse que resumir a essência do jazz em uma única palavra, essa palavra seria improvisação. Pensa só, é o completo oposto da música clássica, onde o objetivo é tocar a partitura com perfeição, né? No jazz, a regra é a espontaneidade. É por isso que a mesma música nunca, jamais, soa igual duas vezes. Cada apresentação é única. Tá, mas de onde surgiu essa liberdade toda, essa ideia revolucionária na música? Para a gente entender o jazz de verdade, a gente precisa fazer uma viagem, voltar no tempo e no espaço, lá nas raízes mais profundas. E essa história começa na África Ocidental, com as tradições musicais tribais riquíssimas que foram trazidas à força para os Estados Unidos durante o período da escravidão. E foram essas tradições que trouxeram o que a gente pode chamar de DNA do jazz. A gente está falando de polirritmos, que são vários ritmos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Padrões de chamada e resposta. E, claro, as famosas Blue Notes. Essas são notas bem expressivas que ficam ali no meio do caminho do sistema tonal europeu, dando aquela sonoridade única. Aí, essa bagagem musical africana começou a se misturar com os hinos europeus lá nas igrejas, dando origem aos spirituals. E essa mesma musicalidade encontrou uma nova forma de expressão nas canções de trabalho, naquelas chamadas e respostas dos field hollers, os gritos que ecoavam nos campos. E todos esses elementos, todas essas influências, acabaram se encontrando e se misturando num lugar muito específico, um lugar que se tornaria oficialmente o berço do jazz, a cidade de Nova Orleans. Imagina só, no final do século XIX, Nova Orleans era um verdadeiro caldeirão cultural. Era um ambiente perfeito, sabe, para todos esses ingredientes musicais cozinharem juntos. E isso ficou ainda mais intenso quando as leis de segregação forçaram as comunidades afro-crioula e negra a se unirem, misturando ainda mais suas tradições. E o precursor mais direto do jazz, o som que veio um pouquinho antes, foi o ragtime. Era uma música que vinha do piano, com aquele ritmo super contagiante, todo sincopado, ou ragged, que significa rasgado, quebrado, sabe? Um ritmo que não segue a batida retinha. E o grande nome aqui foi Scott Joplin. E olha, a evolução foi muito rápida. A gente vê aí, dos primeiros reggaes publicados, a coisa já muda com um cara chamado Buddy Bolden, que trouxe o blues e um swing mais solto. E logo depois, Jelly Roll Morton vai lá e publica o primeiro arranjo de jazz impresso. Basicamente, ele formalizou o gênero, colocou no papel. Bom, com essa base toda pronta, o jazz estava preparado para explodir. E não só em Nova Orleans. Ele estava prestes a sair de lá e virar a trilha sonora de uma geração inteira. E o mais irônico de tudo é que foi a lei seca, a proibição de álcool, que acabou ajudando a espalhar o jazz. Como assim? É que surgiram os speakeasies, aqueles bares ilegais e escondidos. E esses lugares, especialmente em cidades como Chicago, viraram os palcos perfeitos para essa música nova, excitante e que muita gente na época achava até imoral. E por causa disso, Chicago acabou se tornando o novo grande centro da inovação no jazz. Foi lá que figuras lendárias como King Oliver e, principalmente, seu protegido, um jovem trompetista chamado Louis Armstrong, simplesmente mudaram o jogo. E a música em si também foi se transformando. Aquele som de Nova Orleans com grupos pequenos, onde todo mundo improvisava junto, foi dando lugar para as big bands, as grandes orquestras da era do swing. Aí o foco passou a ser em arranjos escritos e, claro, nos grandes solistas, que se tornaram as estrelas. E essa época nos deu os primeiros verdadeiros superastros da música popular. Cada um desses nomes aí adicionou uma peça, uma voz única nesse universo do jazz que não parava de crescer. Mas quem pensa que a evolução parou no swing se engana. E muito. Na verdade, se tem uma coisa que a gente aprende com a história do jazz é que a única constante é a mudança. Ele nunca para. E tem uma frase do crítico Andrew Gilbert que define isso perfeitamente. Ele diz que a genialidade do jazz é essa capacidade incrível de absorver e transformar influências de, basicamente, qualquer outro estilo de música que aparece no caminho dele. E o resultado disso, uma verdadeira explosão de estilos e subgêneros.
Cada nova geração de músicos pegava o que veio antes e levava a música para direções completamente novas. Daí surgiram coisas como o bebop, o cool jazz, o jazz fusion, a lista é enorme. E foi justamente por ser tão adaptável que o jazz não ficou só nos Estados Unidos. Ele virou uma linguagem musical global. Começou a se misturar com as tradições de cada lugar, criando sons únicos, tipo o samba jazz aqui no Brasil ou o gypsy jazz lá na França. Então, para resumir, aquilo que começou com uma música folclórica, bem local, lá em Nova Orleans, foi muito além das suas origens. Acabou se tornando um símbolo mundial de inovação, de criatividade e de liberdade na música. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Hoje, numa era de algoritmos, de playlists que são feitas pra gente, o que a gente pode aprender com uma música que nasceu justamente do oposto, da conexão humana, de ouvir o outro e de criar algo novo, junto, ali no momento? Fica aí a pergunta.